Olá, tudo bem com você? Eu sou Gerson Moreira, eu sou autor do livro Perseguidos, um livro que tem tido uma ótima aceitação sobre os leitores. E antes que vocês pensem que este vídeo é para vender livro, este livro está de graça na Google Play Livros e também na Amazon, porque o assunto de hoje é muito sério e eu não quero dar margem para essas pessoas ficarem especulando que eu quero crescer ou me promover ou promover o meu livro em cima de youtubers, em cima de outras pessoas, porque eu quero falar sobre algo que este YouTube, o pastor Iago Martins, disse sobre a experiência, sobre o batismo no Espírito Santo e no fogo. Eu quero que você veja esse vídeo, o que ele fala, e depois nós estaremos analisando um estudo que ele deu no seu canal no YouTube falando sobre isso, sobre o batismo no Espírito Santo e no fogo. Veja o vídeo e eu já volto. Gente, eu fui de uma igreja pentecostal, eu tive a experiência pentecostal. Eu falava em línguas, eu entregava profecias, eu sapateava, eu rodava da unção, eu pregava no púlpito. Tive toda a experiência pentecostal do começo ao fim. E hoje eu rejeito a experiência pentecostal e não acredito que aquilo foi uma experiência real do Espírito Santo. E aí, o que você achou do que ele disse? Você concorda com ele? Não concorda? Qual é a sua visão sobre o que ele disse na experiência do Espírito Santo que ele está refutando, né? Que ele agora acha que ele não aceita mais. Vamos falar sobre isso rapidinho, eu já volto depois da vinheta e já aproveita para curtir este vídeo, deixar o seu comentário, clicar no sininho embaixo para que você possa ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo. Já volto apenas 2 segundos. É isso mesmo que você acabou de ver, Gerson Moreira, a arte de não agradar ninguém. E neste vídeo, mais uma vez, eu vou fazer jus a este slogan, porque eu vou fazer uma análise do batismo no Espírito Santo e no fogo na visão tanto pentecostal como tradicionais, os batistas, então os assembleanos, digamos assim, né, para exemplificar melhor. Os batistas tradicionais, que hoje já tem batistas renovados, que também passaram por este movimento de batismo no Espírito Santo. Eu quero que você veja esse vídeo, o final do vídeo do Iago Martins, o que ele diz. E eu quero que você reflita sobre isso. Esse é o final do vídeo em que ele dá o seu parecer, né? Ele dá um parecer, uma visão teológica do que ele entende sobre o batismo no Espírito Santo e no fogo. Aqui eu sempre transmito o que eu acredito, o que é a minha opinião, a minha leitura da Escritura. Ele termina o vídeo dizendo o que eu acredito, na minha opinião, na minha leitura da Bíblia. Como o canal dele é 3 dedos de teologia, ou seja, ele navega neste universo teológico, o que ele fala acaba dando um parecer, toda a sua opinião acaba sendo embasada, dando uma visão de, mesmo que não seja, de uma visão bíblica, de uma visão teológica, ou seja, um respaldo teológico. E ao meu ver, qualquer coisa concernente à Bíblia, a subjetividade não funciona, não existe, na minha opinião, no que eu creio, na minha leitura ou na minha interpretação da Bíblia. Não existe isso concernente à interpretação da palavra. O problema não é ele ter sua visão subjetiva da palavra. O problema não é ele ter lá sua visão, como que ele vê, como que ele acha. O que eu acho muito complicado nessa história toda é como que tem pessoas que ainda acreditam numa pessoa que dá um parecer bíblico dizendo que aquilo é uma opinião subjetiva dele, uma opinião particular dele. Tem pessoas que tomam isso como regra, tomam isso como doutrina e como ensinamento bíblico. Não é. A Bíblia não foi feita para ser interpretada de forma subjetiva. A Bíblia, para mim, é um livro antropológico, já para começar a história, e não um livro teológico. Depois, a Bíblia, para mim, eu tenho a Bíblia como um manual do ser humano. E eu fico imaginando como é que uma pessoa pega um manual. Vou te dar um exemplo. Você tem um televisor, você comprou um televisor, você quer ligar esse televisor vem com um manual. Como que uma pessoa vai interpretar subjetivamente o manual? O manual ele tem suas informações e o que ele quer passar de forma bem específica, bem didática, bem técnica. Não tem como você interpretar, não tem como você especular. É 110, é 220, pode ligar com pilha. Não tem como. O manual vem especificando tudo detalhado, como você deve fazer, agir para que aquele aparelho funcione bem. A Bíblia é um manual do ser humano, é um manual do homem. Não tem como especular,
Não tem como nós pegarmos a Bíblia e tentarmos interpretar de formas subjetivas, de formas particulares, não no que eu acredito, na minha visão, na minha leitura da Bíblia. Ou a Bíblia diz ou a Bíblia não diz. Não dá para nós distorcer. Imagina a pessoa começar a distorcer interpretações de equipamentos elétricos. Vai queimar e vai ficar sem o equipamento. Só que nós estamos falando de vidas. Então, quando falamos da Bíblia, da interpretação da Bíblia, estamos falando de vida. E uma interpretação equivocada pode destruir e arruinar famílias e vidas inteiras. E o que eu fico mais impressionado nisso tudo é como que ele fala da sua visão, da sua subjetividade, do que ele acredita e anuncia um curso de teologia. Como que eu vou me matricular e participar de um curso que é uma visão subjetiva de uma pessoa? Gente, como eu falei que a Bíblia é um manual, é como que uma pessoa... Deixa eu explicar para vocês. Quando eu vejo esses cursos sendo anunciados, quando eu vejo essas pessoas falando isso, quando eu vejo outros tentando seguir, é como uma pessoa que comprou a televisão, que tem um manual, não quer ler o manual e ainda essa pessoa conhece um engenheiro que criou a televisão e também não quer perguntá-lo e vai perguntar a alguns técnicos a sua opinião de como que ela deve proceder para ligar e usar o aparelho que ela acabou de comprar. E ela tem um manual na mão, ela pega o manual dela, dá para uma outra pessoa ler, para ver o que a outra pessoa vai entender, para explicá-la, para ela se comportar. O que eu quero dizer para você nessa ilustração é que você tem a Bíblia. Você conhece o autor da Bíblia, ele está do seu lado. E tem pessoas que deixam de ler a Bíblia para ficar ouvindo opinião de A, opinião de B, linha teológica C, linha teológica D, ao invés de ler a Bíblia e perguntar a Deus o que ele quis dizer, o que ele tem a passar. Eu vejo pessoas seguindo opiniões muito subjetivas, opiniões particulares que não têm nada a ver com aquilo que Deus quis transmitir. Como eu disse que a Bíblia é manual, quando o técnico escreve um manual, ele vai porque ele fez a televisão, então ele sabe o que vai funcionar, ele sabe como tem que ser feito, ele sabe como que deve proceder, ele sabe todos os cuidados que devem ser tomados para que aquele aparelho funcione bem e tenha uma durabilidade maior. O que ocorre é que tem pessoas que estão brincando com a sua vida, entregando na mão de opinião de terceiros. O que ele acha, o que ele pensa, não quer dizer que sirva para você. Entende isso? Então, o Iago diz que a sua experiência pessoal, preste atenção no que eu estou dizendo. Como eu disse na ilustração agora, que a pessoa pega o que ele tem e entrega para outro e dá o seu parecer e eles acabam seguindo aquilo, não é brincadeira. As pessoas eu vejo muitas pessoas realmente vivendo assim. Se você está vivendo assim, você pode estar colocando a sua vida, a sua família em risco. O Iago Martins diz que ele refuta a experiência com o Espírito Santo, porque ele teve a experiência com o Espírito Santo, mas agora ele está em uma outra visão teológica tradicional, ou seja, ele vai refutar a sua experiência que eu estou falando, ele vivenciou aquilo, para pegar uma teoria de pessoas que não vivenciou. Ou seja, ele vai pegar uma teoria de pessoas, de um autor que não tenha vivenciado o Espírito Santo, essa comunhão, alguns autores não têm, e ele agora abre mão do que experimentou. Tem noção disso? É como uma pessoa que pega uma laranja, chupa uma laranja, sente o sabor da laranja, aí vem e ele dá o seu parecer da opinião da laranja. Nossa, a laranja aqui tá boa, tá docinha, etc e tal. Mas vem uma outra pessoa e diz para ele que aquela laranja não tá boa, que aquela laranja tá azeda, que aquela laranja não presta. E ele agora que teve a experiência de chupar a laranja, de sentir o sabor, ele vai seguir a opinião do outro, porque o outro tem um argumento melhor, porque o outro tem uma oratória mais convincente, entendeu? Ele é mais eloquente. E ele acaba sendo convencido a abrir mão da sua experiência para seguir uma opinião subjetiva de uma outra pessoa. Cuidado com o que vocês estão seguindo e ouvindo. Você tem o Espírito Santo e a Bíblia na tua mão. Leia e peça a Deus para te orientar, que é muito, mas muito melhor. E ele tem coragem de anunciar um curso de teologia. O problema é que ele anuncia, sei lá, assim, como, sabe, fosse algo benéfico. Um cara que vê isso como forma subjetiva. Para mim, é mais um desserviço pedagógico mesmo do que vir ajudar as pessoas. E aí, para você? O batismo no Espírito Santo e no fogo é algo de Deus? É algo que me revestiu crente ou não? Ou é uma outra coisa? O que você tem a dizer sobre isso? Já vai deixando seu comentário embaixo. Mais uma vez eu te peço,
clique aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no joinha, porque é muito importante que esse vídeo aqui ele tenha notoriedade para que outras pessoas possam ver essa resposta dessa visão teológica tradicional que é defendida na atualidade por grandes homens como o Paulo Júnior, como Augusto Nicodemos, como Mário, um youtuber que também tem respostas bíblicas aqui na internet, todos eles dessa linha tradicional cristã que refuta o batismo no Espírito Santo e com fogo. Eles têm uma outra visão. Então já clica embaixo no joinha, se inscreva no canal e curta esse vídeo e compartilhe. Esses grandes teólogos dizem, eles não acham que esse batismo no Espírito Santo e com fogo seja como os pentecostais acham. Os pentecostais acham que o batismo no Espírito Santo e no fogo é uma capacitação extra, é um revestimento espiritual, e os tradicionais veem como algo totalmente diferente, e nós estaremos analisando agora alguns vídeos desses três pastores, o que eles dizem sobre o batismo no Espírito Santo e com fogo. Vocês vão ver que os três têm a mesma linha, ou seja, segue a mesma ideologia, segue a mesma corrente teológica, até na sua argumentação e nas suas ilustrações, e eles terminam falando geralmente a mesma coisa. Vamos ver os vídeos. E aí ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E aí vem essa declaração extraordinária que tem tudo a ver conosco. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está vendo o que é que João está fazendo aqui? Ele está ligando a promessa da vinda do Espírito Santo com o Messias, que ele sabe que é Jesus. Ele está dizendo, vocês estão pensando que eu sou o Messias? Eu não sou. Eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Ele está vindo depois de mim, é mais poderoso que eu. Para você ter uma ideia, o meu batismo é com água. Mas o batismo dele, sabe com o que é que ele vai batizar vocês? Com o Espírito Santo. Porque ele é o Messias que haveria de fazer isso. Então, essa é a primeira vez que a palavra batismo com Espírito aparece no Novo Testamento. E ela, então, está associada com o cumprimento daquelas promessas, a chegada do Messias, o reino messiânico e juízo. Porque aqui é importante você notar que João disse que o Messias vai batizar com duas coisas, com o Espírito Santo e com... É a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Eu quero sugerir a você que são duas coisas diferentes, porque veja o que diz o verso seguinte. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João aqui compara o trabalho do Messias a uma pessoa que está fazendo a colheita de trigo. A pessoa, quando está fazendo a colheita de trigo, o que é que ele faz? Ele pega a pá, ele separa o trigo da palha, pega a pá, pega o trigo bom e pega e joga no celeiro. E o que é que ele faz com a palha? Ele queima. Então, batizar com o Espírito Santo é guardar o trigo. Ou seja, salvação. Batizar com fogo é queimar a palha. Ou seja, condenação. Não é a mesma coisa. Não é? Então, cuidado quando você pedir para ser batizado com fogo. Tenha cuidado, certo? Senhor, me batiza com fogo. Aí o Senhor vai dizer assim, filho, você não sabe o que é que você está pedindo, eu não vou te atender. Né? Você não sabe o que é que você está pedindo. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é associado a guardar o trigo no celeiro. E o batizar com fogo a queimar a palha. Tá? Então, são duas coisas, você percebe em Mateus claramente, não é? São duas coisas distintas. Então, João anuncia a chegada do Messias. E o Messias vai fazer duas coisas.
ele vai reunir o seu povo, né? O trigo, ele vai guardar no celeiro, e isso é o batismo com o Espírito Santo, e ele vai condenar o ímpio. Não é? Mais uma vez a questão que você encontra lá em Joel, associando a chegada do Messias e o juízo final. Então, tudo isso está ligado. O que significa batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo? Felizmente, o movimento carismático e alguns pentecostais, tem muitos pentecostais sérios, bíblicos, estudiosos, entendem assim. Eles entendem 3 períodos. Primeiro, a conversão, você recebe o Espírito Santo. Só que você é um crente ainda fraco, não tem condição de exercer o ofício, de pregar. Para isso, você precisa da segunda bênção. A primeira é a conversão. A segunda, o batismo no Espírito Santo. O que é isso? É uma unção do céu que dá dons, poder e o falar em línguas. E o batismo com fogo? Aí é a categoria só para os messias. É um batismo com fogo mesmo. Não é nada disso. A exegese do verso 11 é o verso 12. O que é exegese? A ciência da interpretação do texto. É do prefixo ex, extrair, tirar de. Como eu interpreto o 11? O 12. A sua pá, com a sua pá, ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem tem a pá na mão? Cristo. Quem batiza com o Espírito Santo e quem batiza com fogo. Ok? Ele tem a pá. Essa pá, ele vai pegar uma eira e separar o trigo e colocar no celeiro. E a palha no fogo. Batismo com o Espírito Santo é o trigo colocado no celeiro. Salvação. Jesus veio para selar com o Espírito Santo aqueles que ele vai salvar. Batismo com fogo, juízo. Vai pegar a palha, os bodes, os ímpios, e vai queimar. Jesus veio então tanto para salvar quanto para condenar. Batismo no Espírito Santo, salvação. Batismo com fogo, juízo, condenação. Não tem nada de segunda e terceira bênção. Entenderam? Por causa do verso 12. A palha que vai queimar em fogo inextinguível. Ué, qual palha que queima em fogo inextinguível? Você colocar fogo na palha ali, dá 10 minutos, não acabou o fogo? Fogo inextinguível, aonde tem fogo inextinguível? Qual lugar que o fogo não apaga? Ah, tá. Então a palha que vai lá é ímpio, juízo. O celeiro de Cristo, o céu. Batismo no Espírito Santo, selo, salvação. Batismo com fogo. Não é o Espírito Santo torrando o crente, para o crente ficar poderoso, não. Cuidado com quem ora. Deus me batiza com fogo, batiza com fogo. Batizar com fogo é mandar você para o inferno. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como ser batizada com fogo. O que fazer para ser batizada com fogo? Você disse que foi batizada com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o seu desejo é ser batizada com fogo, ou seja, selada em evidências de novas línguas, como você escreveu. Você diz ainda que está buscando e orando, mas não consegue alcançar isso, e pergunta se fazer jejum poderia ajudar. Olha, eu espero sinceramente que você nunca seja batizada com fogo. Porque o batismo com fogo é o juízo eterno. Os pentecostais interpretam erroneamente a passagem lá do Evangelho e ficam pedindo fogo. Ainda bem que Deus não atende o pedido deles. Existe até um hino que diz: manda fogo, Senhor, que eu quero sentir o teu poder. Ainda bem que o Senhor não faz o que pedem os que cantam assim. Pois na Bíblia o fogo está sempre conectado com juízo. Pois na Bíblia o fogo está sempre conectado com juízo. Isso ocorre por um erro de interpretação de Atos 2, onde as línguas não são línguas de fogo, mas são línguas como de fogo, ou parecidas com fogo. E também um erro de interpretação de Mateus 3, onde o fogo ali é erroneamente interpretado como o batismo do Espírito Santo.
ocorrido no dia de Pentecostes. Não tem nada a ver uma passagem com a outra. Se você observar atentamente o texto de Mateus 3, verá que João Batista está se dirigindo alternadamente tanto a salvos como a perdidos, falando também alternadamente de salvação e juízo. E o fogo representa o juízo de Deus. Eu vou acrescentar algumas palavras no texto para você entender essa alternância que existe ali. Para um bom entendedor, é possível perceber isso. Uma boa interpretação de texto é possível perceber isso. A passagem diz assim: mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os salvos iriam produzir esses frutos. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, esses são os perdidos, é cortada e lançada no fogo, o fogo do juízo. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo, está falando aí dos salvos, e em fogo, está falando aí dos perdidos. A sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo, os salvos, ao celeiro, mas queimará a palha, os perdidos, em fogo inextinguível. Percebe a alternância que existe aí em todo o trecho? É assim, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Bom, o Mário Persona, desses 3 vídeos que nós vimos, ele, para refutar o batismo no Espírito Santo e no fogo, ele chega a dizer que o fogo, toda vez que ele é dito na Bíblia, que ele é citado na Bíblia, fala sobre condenação. Eu fico me perguntando se por causa da vaidade, sabe? Se por causa da soberba, de querer estar certo, de não querer reconhecer que há uma possibilidade de que aonde ele está possa ter algum defeito, eles ficam mais emburrecidos, ou ficam sem sabedoria, ou eles ficam sem condições de raciocinar de forma mais nítida, ou se tornam pessoas com desvio, de personalidade, de caráter, porque tentam distorcer, mentir ali as coisas para enquadrar-se naquilo que ele acredita. Parece que é uma coisa meio liviana, ele sabe que está errando, ele sabe que é mentira, mas faz a si mesmo, faz porque não quer dar o braço a torcer. Eu não sei se é uma coisa ou outra, mas o fato é que quando ele diz que todas as vezes que o fogo é citado na palavra está se referindo à condenação, ele omite, eu não sei se é por falta de conhecimento ou se é deliberadamente, propositalmente, ele omite todas as outras simbologias do fogo que nós estaremos analisando uma a uma agora. Uma das simbologias do fogo na Bíblia, preste bem atenção. Então, se for seguir por essa linha, os pentecostais estão corretos, porque uma das simbologias do fogo na Bíblia é a presença de Deus. Eu não estou dizendo que o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo é o que os pentecostais dizem. Por enquanto, eu só estou refutando o que os tradicionais argumentam. Essa argumentação dos tradicionais que eu quero analisar com vocês. E segundo o Mário, Persona, ele disse que é relacionado, quando fala de fogo, fala da condenação. Porque na linha, como vocês viram aí, na linha tradicional, o batismo com o Espírito Santo é salvação e o batismo com fogo é condenação. Para eles, o batismo no fogo é condenação, é ser lançado no fogo do inferno. Ignorando, Mário, ele ignora Êxodo capítulo 3, no versículo 2, que diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Ou seja, o anjo do Senhor, quando aparece a Moisés, aparece em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A presença de Deus se manifesta no meio do fogo. Êxodo capítulo 13, no versículo 21, diz assim: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Prestaram atenção como que Deus ia com uma coluna de fogo? E ele diz que Deus, que toda vez que fala de fogo, fala de condenação. Eu não sei não sei como que ele não leu isso na Bíblia. Êxodo, capítulo 19, no versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque a presença do Senhor
descera sobre o monte em fogo. A presença do Senhor desceu no monte Sinai em fogo. E ele ignora essas verdades. Êxodo capítulo 24, no 17, diz assim: e o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor. Por quê? Porque em cima fala que é como fogo, e aqui é parecer como fogo consumidor. Porque não é fogo consumidor, entendeu? Êxodo está dizendo também, Deuteronômio capítulo 4, no versículo 12, então o Senhor vos falou do meio do fogo. Preste atenção, o Senhor lhes falou do meio do fogo. Então, se for assim, preste atenção, eu não estou ainda defendendo a visão pentecostal. Diz o seguinte: o Senhor vos batizará no Espírito e no fogo. O fogo pode ser a manifestação, a presença de Deus. Segundo essa linha, só para refutar aqui de forma imediata, o que diz o Mário Persona. Eu ainda não estou defendendo a linha pentecostal, só estou refutando essa argumentação do Mário. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 14. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como como a neve, os seus olhos como chamas de fogo. Fala que Jesus tinha os olhos como chama de fogo, ou seja, aqui isso fala da sua onisciência e nós vamos estar falando sobre isso em breve. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. Estão entendendo? Deus tem os olhos como chama de fogo. E para nós encerrarmos falando sobre a presença de Deus relacionada ao fogo, Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 5, que diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, essas 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. E o Mário Persona, eu acho que ele não leu a Bíblia, não sei como é que ele responde alguma coisa da Bíblia, se ele sequer teve noção ou entendeu que Deus também, que o fogo representa também a presença de Deus. O fogo também, Mário, ele é usado para remissão, para purificação, não só para condenação. Vamos lá. O fogo, em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Levítico 6, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A Bíblia ainda diz: todas as coisas que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com água da purificação. Mas tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. O processo do fogo na presença dos objetos, na presença daquilo que pode ser passado no fogo para purificação, tá bom? Ainda tem, Mário, Malaquias capítulo 3, no versículo 6. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Está entendendo, Mário? O fogo fala de purificação também. Porque se o fogo fala de purificação, então por que o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo não está falando de purificação da pessoa, de remissão da pessoa, de tirar da pessoa tudo aquilo que destrói, todo o pecado, toda a impureza, entendeu? Eu não estou dizendo que é isso, só estou te mostrando que a sua argumentação inicial foi muito fraca, ou seja, você omitiu muitas coisas da simbologia do fogo na Bíblia. A verdade, Mário, é que eu quero dizer o seguinte, que quando a defesa que vocês fazem, que os tradicionais fazem, vocês que estão aqui assistindo o vídeo, eles fazem um pêndulo entre o estilo literário de João, que ele fala assim sobre salvação e sobre condenação, sobre salvação e sobre condenação, mas mesmo assim eles usam esses dois polos, salvação e condenação, que é uma visão completamente forçada para enquadrar-se dentro do que eles querem defender. Eles distorcem, ele ignora algo muito, muito, muito forte na Bíblia que tem a ver com a justiça de Deus para poder assentar dentro da sua visão teológica. Vamos analisar como que eles defendem, qual a sua linha de visão teológica sobre essa base para defender que o batismo no fogo significa condenação. Deixa eu ler só mais um versículo aqui para o Mário, que está em Provérbios 17:3, que diz assim: o crisal é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O Senhor prova os corações. Está dando aqui exemplo de como que esses metais valiosos são purificados e provados no fogo,
como eles são provados e santificados e purificados no fogo, assim o Senhor prova os corações. Compreendeu, Mário? Será que você não viu isso na Bíblia ou você simplesmente omitiu de forma deliberada e maldosa? Mas vocês sabem de onde que eles tiraram essa linha teológica do batismo no Espírito Santo, salvação, e o batismo no fogo como condenação? Eu comecei esse vídeo, um dos principais vídeos, um dos que vieram sendo postos do Iago Martins, foi ele falando sobre a sua opinião, sobre o que ele pensa, sobre o que ele acha. Por que eles têm essa visão? Porque foi exatamente isso. Um homem, um daqueles, sabe, que é o seguinte, o que mais existe são pessoas vaidosas, soberbas, arrogantes, como está na Bíblia, como vários exemplos, existe até hoje. Então tem pessoas que falam assim, como assim eles são batizados no Espírito Santo? Como isso é de Deus e eu não sou batizado? Então tem pessoas que realmente que são vaidosas, que o que ele acha tem que ser, que é verdade, o que ele acredita, as pessoas têm que aceitar, ele desenvolve teorias, e assim como Iago disse, que é o que ele acredita, que é o que ele pensa, que é como que ele lê, outras pessoas tiveram essa visão também muito subjetiva da Bíblia, sem ter a menor preocupação de ler e perguntar, Deus, o que o Senhor quer falar? Esse manual aqui, ele é específico. A Bíblia é um manual. E o manual, ele pode até ser traduzido, mas ele é a mesma coisa no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, aonde for vai ser a mesma informação. Não tem essa interpretação subjetiva, mas a vaidade do homem faz com que eles distorcem, com que eles flexibilizem para se enquadrar naquilo que ele acredita. Se uma pessoa não foi batizada no Espírito Santo e não teve esse revestimento, ele agora começa a desenvolver teorias subjetivas para que aquilo que ele não tem, que ele não viveu, seja refutado e as pessoas vão seguindo esta linha. Vamos analisar qual é a argumentação teológica deles dentro dessas duas passagens de Mateus e de Lucas. Ou seja, foi através dessa visão subjetiva que surgiu os testemunhos de Jeová, que Allan Kardec fundou o Espiritismo, que a Hélio fundou os Adventistas, que Russell fundou os Testemunho de Jeová, ou seja, são pessoas que têm sua visão subjetiva e assim vão criando, vão interpretando a Bíblia do seu jeito, a Bíblia se flexibiliza no que eles acreditam. É por isso que a sua igreja tem um estatuto com normas muito pessoais e subjetivas. É por isso que a sua igreja tem um costume diferente da outra, porque o seu líder, ele tem uma visão da Bíblia particular. Não é o que a Bíblia diz, é o que ele acha. E as pessoas seguem a si mesmo sem seguir o manual que é a Bíblia, deixam de seguir o manual que é a Bíblia e vão seguir o manual que o homem cria, as suas ideias e o que ele acha. Então, quem você acha que está certo? Os tradicionais, que não acreditam no batismo no Espírito Santo e no fogo, ou os pentecostais que acreditam no batismo no Espírito Santo ou no fogo como algo de um revestimento especial? Diz assim Mateus capítulo 3, no versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, lhe disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O 8, preste atenção. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. O tema central aqui é arrependimento. Não essa discussão desse pêndulo aí, dessas duas vertentes de batismo no Espírito Santo como salvação e do fogo como condenação na linha tradicionais dos batistas e desses que vêm dessa forma, ou da linha mais do movimento pentecostal, como os assembleanos e outros, que acham que o batismo no Espírito Santo e no fogo é um revestimento especial. O fato é, para que serviu o batismo do arrependimento de João? Isso é que as pessoas não falam. João traz o batismo na água, e ele vai dizer, nós vamos ler aqui, que até no versículo 11 fala isso, que o batismo dele é para arrependimento. Mas por que Deus usa essa estratégia? Essa é a visão antropológica. Eu estou mostrando a vocês a visão antropológica da Bíblia, a interpretação da Bíblia, porque a Bíblia é um livro antropológico, não é um livro teológico, entendeu? A Bíblia, guarda isso, a Bíblia é um livro antropológico, não um livro teológico. Como conhecimento nenhum conhecimento é inútil, digamos assim, e nem ocupa espaço, eu não vou dizer que o conhecimento teológico não tem serventia, mas o seu fruto, agora isso eu posso dizer, que o que ele traz de benéfico para a sociedade no seu cotidiano é muito pouco proveitoso. Preste atenção na diferença da visão
antropológica da Bíblia, do estudo antropológico, para a visão teológica. Na visão antropológica, por que tem o batismo de João? Você sabe que o tempo, algumas pessoas que falam que o tempo ele é linear, ele é corrente, ele é contínuo. Você é a mesma pessoa de ontem. Ou seja, o tempo, o seu corpo, tudo que está em você continua sendo a mesma coisa. Mas como nós temos o tempo de 24 horas, ou seja, de um novo dia, de uma nova semana, de um novo mês, de um novo ano, esses recomeços que nós temos nos dá a oportunidade de falarmos para nós mesmos assim, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, o que eu fiz ontem de errado eu não vou fazer, eu vou tirar uma nota melhor nesse semestre, o ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou aprender mais isso, eu vou me dedicar mais àquilo. Ou seja, para o homem funciona dessa forma. Nós necessitamos desse start, de sempre estar tendo esse novo recomeço. Eu sei que é redundante, mas é isso mesmo. Sempre um novo recomeço para sermos pessoas melhor. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Amanhã, entendeu? Para não se entregarmos, para não aceitarmos e não nos conformarmos com o que nós somos ou como nós estamos. Quando João traz o batismo do arrependimento, preste atenção, batismo do arrependimento. João está propondo à pessoa e dando chance às pessoas de aquele que é ruim, daquele que é fraudulento, daquele que é corrupto, de ele abandonar. E ele fala o seguinte, eu vou ser pessoa melhor. Entendeu a proposta de João? E Deus age dessa forma. Nós vamos ler aqui na Bíblia Deus agindo dessa forma. Enquanto a visão antropológica traz esse benefício concreto, você imagine se todo mundo se arrependesse. Você sabe quando uma pessoa se arrepende mesmo, arrependimento? Ela chora, ela fala, se eu pudesse eu voltava no passado, eu faria tudo diferente, eu corrigia meu erro, porque é um arrependimento, a pessoa abandona aquilo, a pessoa não quer mais aquilo, se ela corrigia o que ela fez de errado, isso é arrependimento. Você imagina se os políticos se arrependessem do que eles fizeram, do que eles fazem no país. Você imagina se os traficantes, se bandidos, se policial corrupto, se as pessoas ruins, de modo em geral, todas as coisas erradas, as pessoas se arrependessem e deixassem. Olha como que é profundo e benéfico para a sociedade a visão antropológica do batismo. Mas enquanto isso, a teologia esquece isso e começa a discutir se o batismo com fogo é um revestimento especial ou se não é um revestimento especial na visão dos pentecostais, ou se é uma condenação, se não é uma condenação na visão dos tradicionais. Vocês entendem por quê que a igreja cresceu, que o número de evangélicos cresceu, mas não teve menor mudança no comportamento social, não teve menor mudança, diminuição no índice de corrupção, no índice de assalto, de violência doméstica, de mulheres sendo violentadas, sendo assassinadas. Vocês entenderam por que a sociedade não teve uma mudança assim, significativa com reflexo desse aumento do cristianismo? Porque eles não leem a Bíblia como Deus quer, eles leem a Bíblia de forma teológica, flexibilizando e forçando para suas visões. Diz assim no versículo de número 10, que é aí que eles começam o pêndulo. No 8 eles dizem que fruto digno de arrependimento, se numa visão teológica, é salvação, segundo na visão dos tradicionais. E no 10 é assim, já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. E aqui eles falam que é condenação, mas não tem nada a ver com condenação. Tem a ver mesmo com arrependimento. É por isso que João vai dizendo a todo mundo, aquele que tem 2 túnicas vende, você que é um soldado que maltrata as pessoas, não usa de abuso de autoridade, você que cobra imposto demasiado, cobre só o que está determinado, entendeu? João está cobrando mudança de comportamento para que isso sim é benéfico para a sociedade. Não essa discussão de se é de um revestimento especial ou se não é que a igreja colocou para poder as igrejas defenderem as suas visões. O 11 diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento. Ou seja, é aquilo que eu disse para vocês aqui de João, da questão do arrependimento. Nós estaremos agora analisando passo a passo esta visão segundo a visão de Deus, o que Deus tem nos ensinar sobre isso, sobre o batismo e sobre o arrependimento. Quando João diz que ele batiza com água para arrependimento, mas o que vem depois dele, que é maior do que ele não é digno nem de carregar as sandálias, que vos batizará com Espírito
espírito e com fogo, e aí sim que entra essa questão agora da discussão, o que o João está dizendo? O batismo anterior de João, o batismo de João, que ele vai dizer mesmo no 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, que diz lá no versículo que depois de mim virá um que é maior do que eu, e ele vos batizará com espírito e com fogo. Eu te faço uma pergunta aqui. Vê se está fora da linha de João. Qual é a principal função do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito Santo, quando Jesus diz que enviará o Consolador, o que o Consolador vai fazer? A Bíblia nos diz que o Consolador ele veio para convencer, ou seja, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Assim como João pregava o arrependimento, o Espírito Santo, ou seja, ser batizado, a humanidade toda teve a oportunidade de receber essa influência, essa informação. O Espírito que diz que você está errado, convence o homem do pecado. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado. Diz assim a Bíblia no livro de João, capítulo 16, no versículo 7 e no versículo 8. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Guarda essas três questões. Enquanto os batistas falam que é um pêndulo de salvação e condenação, aqui falando sobre três coisas. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o método que Deus usa, é o mesmo método de João. Ou seja, primeiro, convence do pecado. Quem vai se batizar no batismo do arrependimento de João havia se arrependido dos seus pecados, dos seus erros, e ele se batizava. Por que é da justiça? Porque quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa ela reconhece o seu erro, agora o crime, aquele erro tem justiça, porque ela vai pedir perdão, porque ela vai reparar, ou seja, começa a haver justiça na sociedade. Por que existe muita injustiça? Porque existem pessoas que não se arrependem e pagam um advogado e nada acontece, e assim vai só formando essa injustiça e do juízo. Aí sim, a terceira parte do juízo é o machado que está na raiz, porque, ou seja, todos nós seremos julgados. A pessoa que se arrependeu será julgado e a pessoa que não se arrependeu será julgado. Estão entendendo? Em vez de ser um pêndulo, não sei como é que eles não conseguem entender isso, gente. Está aqui na Bíblia, o Espírito Santo diz isso e João também fala isso. Ele batiza com água para arrependimento, depois a pessoa que foi batizada, ela muda para os que têm a árvore, conhece a árvore pelos frutos, ela muda o seu comportamento e depois o juízo que vai vir, que é o machado que está na raiz, que todos nós seremos julgados, entenderam? Uma informação muito importante de como eu divido a Bíblia. A Bíblia tem várias divisões teológicas aí, tá. A minha divisão da Bíblia é somente duas partes. Eu estou falando concernente à visão doutrinária da Bíblia, tá? O que é doutrina e o que não é doutrina. Porque existem muitas doutrinas aí que não são. Para mim, doutrinas essa divisão da Bíblia serve para eu saber o que é doutrina. A primeira parte é o que Deus fala e a segunda parte são o que os outros personagens bíblicos falam. Eu sei que Deus fala na Bíblia através de Moisés, né? Moisés escreveu o que Deus falou no Novo Testamento. Os discípulos escreveram o que Jesus falou, está ali relatado por eles. Mas o que eles disseram que Jesus falou como doutrina? Qual foi o ensinamento de Jesus? Qual foi o ensinamento de Moisés lá no Antigo Testamento? O que Moisés disse para que ele foi registrado como foi ordem de Deus? Entendeu? Assim Deus manda fazer, assim devemos nos comportar. Isso para mim, o que Deus disse, para mim é doutrina. O que Jesus disse, para mim é doutrina. O que Paulo disse, o que Pedro disse, o que João disse, o que Fulano disse, o que Beltrano disse, para mim, eu analiso e vejo se está em conformidade com o que Jesus disse, entenderam? Então, quando Jesus disse aqui do Espírito Santo, ou seja, que ele está falando sobre a função do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, isso sim é verdade. Então, isso está em conformidade com o que João está dizendo. E eu não sei de onde que eles tiraram isso, de salvação e condenação. João não está falando nada disso. João está seguindo exatamente toda uma doutrina, um conhecimento de Deus, porque Deus não é justo, não é isso só.
Gente, olha só, o que é importante para a sociedade? Deus está trabalhando com comportamento social. O que é importante, o que Deus quer que aconteça com a sociedade? Mudança no nosso dia a dia, mudança no nosso comportamento. Por isso que é o batismo no arrependimento. Os caras esquecem isso e colocam salvação e colocam condenação. Não, João não está dizendo isso. João está seguindo exatamente o que Deus fez, como que Deus age. João está fazendo tudo como Deus disse, porque Deus trabalha dessa forma. Deus dá ao homem uma oportunidade de se arrepender, depois de mudar de vida e depois de ser julgado. Quantas pessoas na Bíblia passaram por essas 3 etapas? Quantas cidades na Bíblia passaram por essas 3 etapas? Exemplo foi Nínive, quando Jonas foi enviado para Nínive. Ele foi pregar uma cidade ruim, uma cidade cruel. Ele foi pregar, para vocês verem como o propósito de Deus é o arrependimento, não tem nada a ver com salvação, condenação. Esses caras acho que estão... Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Olha como que esse texto é rico para a sociedade, para a mudança, para a transformação da humanidade, como que eles acabaram, como que eles não se debruçaram sobre isso. É por isso, sim, que a sociedade paga um alto preço e vocês seguem esses homens, seguem essas pessoas, seguem essa visão que está destruindo a humanidade porque eles não conseguem ouvir a voz de Deus, eles não conseguem falar aquilo que Deus quer. João está seguindo o que Deus disse, porque, exemplo de Nínive, quando Jonas vai lá pregar, a sociedade estava arruinada, devastada, ela estava mergulhada no pecado, na injustiça, estava mergulhada em tudo que fazia mal ao seu próximo, e Jonas começa a pregar. E aí vem o quê? O arrependimento. Toda a sociedade se arrepende. Toda a sociedade faz o quê? Ela agora, o rei da cidade lá, vai proclamar um jejum pela cidade toda, que todos jejuassem. E aí Deus, o juízo, sabe, com o machado que está na raiz, que está lá na raiz, que é a condenação para eles? Não, não é. Deus pega e muda a sentença porque aquele povo se arrependeu. O que Deus está dizendo, João, é que se a pessoa se arrepender, a sentença dele pode mudar. Pode mudar o casamento, pode mudar a sua nota na escola, pode mudar a sua demissão no emprego, muda o comportamento da sociedade, mas isso não importa. Importa ficar discutindo se é salvação, condenação, se é batismo e revestimento, entenderam? Um outro exemplo disso é o Nabucodonosor. Quando ele fica vaidoso, que ele diz, eis a Babilônia que eu fiz com poder, com a minha glória, que ele vira animal. Enquanto ele foi animal, estava lá, enquanto ele não reconheceu a glória de Deus, ele continuou como um animal. Quando ele reconhece a glória de Deus, ou seja, reconhecimento, arrependimento, ele volta e Deus restaura o reino a ele, gente. É isso que Deus quer. Deus está ensinando arrependimento. Nada a ver com o que esse povo está dizendo. Da mesma forma foi com Davi. Davi peca, adultera, manda matar seu amigo, e Davi estava ali, sabe? E Deus queria que Davi se arrependesse. Davi vai falar nos seus salmos sobre arrependimento, enquanto me calei, meus ossos secaram, não fala a memória, está no Salmo 51. Davi vai dizer todas essas questões, mas Davi se arrepende. Quando ele se arrepende, Deus muda a situação, porque Deus quer arrependimento. Isso que está ensinando ali. O que Deus quer de nós é arrependimento. Esse que é o ensino ali dessa passagem. Ou seja, o batismo no Espírito Santo fala de arrependimento, assim como o batismo na água de João falava de quê? Arrependimento. Agora, o batismo no fogo, será que fala de condenação ou não? Não, não tem nada a ver. O batismo no fogo, por isso que o João disse, o que vem depois de mim vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Neste fogo, por isso que o João diz que o que vem após de mim é maior do que eu, porque esse batismo no fogo fala da onisciência. João não sabia quem estava sendo batizado realmente havia se arrependido, havia realmente, queria deixar aquela vida de pecado para trás, que se arrependeu e etc e tal. João não sabia quem realmente estava arrependido, ele só batizava. Mas ele diz, vocês podem até me enganar, seus fariseus, seus saduceus, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir? Ou seja, João estava dizendo para eles, vocês podem me enganar, mas o que vem depois de mim, o qual eu não sou digno, eles vos batizarão com água e com fogo, porque o fogo fala do discernimento. Por isso que lá em Apocalipse ele tem os olhos como chama de fogo. Fala que ele sabe realmente quem está se batizando, está realmente arrependido ou quem não está arrependido. João está dizendo, deles você não vai poder fugir e não vão poder enganá-lo. Como Deus é onisciente, não pode enganá-lo, então esse primeiro fogo não tem nada a ver, gente, nada a ver com condenação. Este primeiro fogo tem a ver com a onisciência de Deus, entendeu? Esse primeiro fogo tem a ver com a onisciência de Deus. E nisso aqui agora eu tenho que concordar com o pastor Paulo Júnior,
que ele fala, né, aqui no vídeo dele, que o 12, ele responde o 11. É verdade, mas não o que você disse, Paulo. O que você disse pode jogar fora, não tem nada a ver. O 12 responde o 11, porque é o seguinte, o fogo do 11 é da onisciência, porque, ou seja, não adianta porque ele é maior do que eu e ele sabe, porque ele batiza no fogo, ou o batismo dele é na água, ou seja, para arrependimento e no fogo, porque como está lá nos versículos, ele prova, ele purifica, ele sabe. O fogo serve para todas essas questões e ele sabe se você está sendo verdadeiro ou não está sendo verdadeiro. Mas aí diz o seguinte, o 12, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Esse aqui sim, este fogo é um fogo de exemplo de condenação. Mas preste atenção, como eu estou dizendo, por isso que o 12 explica o 11. O 11 é onisciência. O fogo do 11, que é batizado no Espírito Santo e no fogo, que ele sabe quem se arrependeu e quem não se arrependeu. Por isso que o 12 diz que ele tem a pá, que ele divide um do outro. Ou seja, como ele é onisciente do fogo de cima, que ele sabe quem é quem se arrependeu e quem não se arrependeu, ele tem a pá na mão. Está entendendo agora? Gente, é tão lógico. Eu não sei como é que a gente não consegue entender isso. Como ele é onisciente em cima, que ele não consegue enganar, como João não tinha essa onisciência e podia ser enganado, Jesus não pode ser enganado. Ou seja, ele é onisciente, então ele tem a pá na mão e ele divide quem é o trigo e quem é o joio. Tá vendo? Ele sabe dividir, então, ou seja, ele vai separar o trigo, porque ele é onisciente, ele separa e vai ser salvo, porque se arrependeu, e o joio, ou seja, a palha, né, ele vai jogar para queimar. Entenderam agora a ilustração, porque que o 12 completa o 11, mas não como Paulo Júnior disse? Porque este versículo, o fogo do Espírito ali diz da onisciência, e também não tem nada a ver com o que os pentecostais dizem, que é um revestimento extra, nada a ver, está falando só de que Deus ninguém engana, gente. Então o texto de João, como o texto de Lucas, não fala nem do batismo, nesse batismo de Atos. De novo, preste atenção, não tem nada a ver com o batismo de Atos. O batismo no Espírito Santo é para arrependimento, está falando do arrependimento, da salvação das pessoas, de convencer o mundo do pecado, e o batismo do fogo ali é que não tem como fugir de Deus e que Deus vai separar um do outro porque ele é onisciente, entenderam? Não tem nada a ver com condenação, não tem nada a ver com essas questões. Você tem a ver sim com a salvação, porque o homem é convencido do pecado para ser salvo, mas não tem nada a ver, ou seja, o propósito primordial é simplesmente a mudança de comportamento humano. Por isso você pode ler lá Lucas capítulo 3, que diz assim, e percorreu toda a Judéia ao redor de Jordão, pregando o batismo do arrependimento, está vendo? O batismo do arrependimento para perdão dos pecados. A mesma função do Espírito Santo, só que o Espírito Santo é bem superior do que o batismo na água. Dizia, pois, João à multidão, que saíra para ser batizado a ele, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento? Pegaram? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento? E ele pergunta, porque ele não tem essa certeza, ele não tem essa onisciência. E não vos comecei a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Vou pular essa parte, vamos para o 9, que diz assim, também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, a árvore que não dá bom fruto. Se a árvore, se vocês não mudarem, vão ser condenados. Não adianta dizer que é filho de Abraão. Se vocês não mudarem, vão, entendeu? Não tem jeito, tem que se arrepender, tem que mudar. Essa que é a questão. Quem não mudar, eu não sei, mas se vocês não mudarem, vai ser julgado. E aí, o 10 diz assim, e a multidão interrogava dizendo, o que faremos? Comportamento, a mudança social. E respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas, que reparta com um que não tem, e aí ele vai ensinando. Da mesma maneira aquele que tem alimentos. O 12 diz assim, chegaram alguns republicanos para ser batizados e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? E ele disse, não pensai mais do que aquilo que vos está ordenado. Um dos soldados interrogaram dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso saldo. Ou seja, não vai encharcar ninguém, né, o soldado. Não vai ficar aí pegando R$50, R$100, porque o cara tá aí. Isso é mais ou menos isso. Entenderam qual é o propósito? O propósito é mudança de atitude e de comportamento. E se porventura você gostou desse vídeo, já curte aí, estou findando aqui, diz assim o 15. Estando o povo na expectativa,
na expectativa e pensamento todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu a todos dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu. Por que era mais poderoso? Porque ele batiza com o Espírito Santo, que é a mesma função da água, ou seja, para dar um novo recomeço à pessoa, e com fogo, porque ele conhece. Então, o que diz aqui? Mas que é mais poderoso que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, entendeu? Ou seja, a onisciência. Ele tem na sua mão a pá, porque ele tem a onisciência, então ele tem na sua mão a pá, e ele limpará a eira e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Entenderam agora essa visão? Então, ou seja, tanto os pentecostais quanto os tradicionais, e é isso, Gerson Moreira, arte de não agradar ninguém, eu não vi aqui, eu sei que o vídeo ficou longo, você que viu até aqui, você entendeu realmente o propósito de Deus e seus benefícios para a sociedade. Eu vou ter longo porque o ensinamento tem que ser administrado de forma, correta, tem que ter todo o embasamento para que as pessoas possam entender. Então, ou seja, não tem nada a ver com o que os pentecostais falam e nada a ver com o que os tradicionais falam. Estão brigando por vaidade, enquanto isso a sociedade está deixando de aprender o que Deus queria e o que Deus quer, que é a mudança de comportamento. E se você viu esse vídeo até aqui, gostou, curta esse vídeo que ainda vem mais coisas aí que nós vamos desfazer muita visão equivocada deles. Curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, clica aí no joinha e clica aí no sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo. E até o próximo vídeo, nos permitindo Deus.